Salve, salve galera do podcast do Change Networking, aqui Renato Naldi gravando mais um episódio para vocês. E hoje, pessoal, hoje eu vou falar com o filho da dona Edna e do seu Ademar. Ele é casado com a Gabriela e tem duas menininhas, a Isabela e a Manuela, é ele. Tiagão, muito obrigado pela participação aqui conosco, é uma honra tê-lo comigo, cara. Ô Renato, a honra é toda minha, galera, é um prazer estar aqui, poder compartilhar e aprender com todos e cada um de vocês. E é isso aí, vamos falar de vida, de empreendedorismo, de pessoas, de histórias, daquilo que nos agrega e nos faz crescer cada vez mais. A honra é minha, Renato. Puxa vida, Thiago, que sensacional. Eu já gostei do começo, pessoal. Vocês estão vendo o que vai ser hoje? Antes da gente fazer essa prosa aqui, eu gostaria de chamá-los a atenção para que vocês se inscrevam aqui no canal. Faça aqui a sua inscrição, compartilhe com quem você acha que pode agregar e faça os seus comentários, porque isso faz com que eu consiga te entregar um conteúdo melhor, cada vez sempre pensando no que vocês precisam, nas dores de vocês, tá bom? E também não esqueça de ativar o sininho aqui, porque semanalmente a gente grava um conteúdo como esse. Tiagão, vamos lá? Bora. Cara, eu quero saber, quem é Thiago Carvalho? O que Thiago Carvalho faz? Conta pra mim. Essa pergunta é muito interessante, Renato, porque quando alguém te pergunta quem é você, né? Normalmente a gente responde o que a gente faz, nosso trabalho, com quem a gente é casado, os nossos filhos, mas eu acredito que a gente está além disso. Eu acho que o que nós somos é muito mais do que o que nós vestimos ou representamos no dia a dia, no trabalho, na sociedade ou na família. O que nós somos, em essência, é o que trazemos dentro de nós. Está abaixo da sua farda, do seu terno, do seu jaleco, do seu uniforme de trabalho. É o que você tem no seu coração. Eu, Thiago de Carvalho, hoje com 38 anos, eu ainda tento me descobrir como uma pessoa que quer cada vez mais agregar a outras pessoas. De uma adolescência gaga, de uma adolescência introvertida, tímida e com isso um pouco egoísta e solitária, aos poucos a gente vai descobrindo o que somos de verdade. E essa busca ela nunca vai acabar. Essa busca eu acredito que ela perpetua por toda a nossa vida. Mas hoje o Thiago de Carvalho, né, militar há 20 anos, palestrante corporativo, escritor, tem um livro publicado. Mas, acima de tudo, sou amante de pessoas. Eu acredito muito que não existe nada sem pessoas. Aqui isso não existiria se não fossem as pessoas. O nosso trabalho não existe sem as pessoas. Nada existe. Pessoas precisam de pessoas que querem viver com pessoas. Então, tudo o que nós fazemos engloba não só o que nós somos, mas o que nós podemos deixar em alguém. Eu gosto muito da frase, carrego isso bem no meu coração e falo isso para as minhas filhas. Um dia, Renato, todos vão esquecer nossas conquistas, nossos troféus, nossas medalhas, mas jamais vão esquecer o que plantamos nos corações delas. Porque a matéria, ela vai ser corroída, vai ser estragada, vendida, permutada, mas o sentimento plantado em alguém, seja em um minuto, ou um dia, ou em um ano, ou 10 anos, ele jamais é esquecido. Então eu tento ser essa pessoa que, mesmo cheio de defeitos e falhas, tentar agregar algo de bom a alguém. Como se a gente passasse pela rua e você sente um perfume de alguém, e pode ser um bom ou pode ser ruim. Eu me pergunto todo dia, quando eu acordo, o que eu vou deixar hoje nesse mundo, se hoje for meu último dia aqui na Terra. E é um pouco disso que a gente vive. Thiago, você sabe que eu gosto de escutar o que sempre, né, o nosso convidado vai falando e eu começo a anotar. Sim. Eu me perdi aqui, irmão. Eu parei de anotar logo no começo, porque eu já ia encher a minha primeira folhinha. Aí eu ia ter que passar a página aqui, eu vou deixar para eu anotar depois. Que sensacional, irmão. Você falou muita coisa bacana e eu quero explorar mais. Você falou de uma adolescência gaga. Sim. Aliás, ainda adulto gago. É muito mental isso, mas pode continuar a pergunta. Me conta, como assim? Eu quero saber, isso é real? Isso é abstrato? Como assim? Não, isso é extremamente real. A minha mãe conta que, por conta da minha infância, com alguns tipos de problemas, eu desenvolvi uma introversão da fala muito grande. Eu não conseguia me expressar, eu era muito introvertido, eu não conseguia falar, e além disso, eu não falava as palavras, o L e o LH, sabe? De falar lata, baralho, eu falava wata, bauaio, coelho.
Então isso a fono me Coelho ajudou fica muito. bonitinho. Coelho bonitinho, né? Coelho fica bonitinho. E eu fiz fono por 2 anos, o que me ajudou nas palavras, mas não me ajudou no desenvolvimento de colocá-las à prova. Isso foi bom. Hoje eu vejo, né, como diz Steve Jobs, ligue os pontos. Quando a gente chega num ponto, liga os pontos que te trouxe até aqui. Isso fez com que eu desenvolvesse a escrita. Porque como eu não me comunicava com a fala, eu escrevia muito. Entendi. Eu tinha que falar alguma coisa para uma garota, para alguém. Então você escrevia. Eu escrevia. Eu conseguia colocar o sentimento na minha escrita, porque eu não conseguia falar com as pessoas. Que louco, irmão. Então eu vejo que isso foi muito bom, isso me ajudou a escrever meu livro. Eu adoro escrever textos, eu adoro escrever sobre reflexões, eu consigo colocar um pouco de emoção, né? O storytelling eu consigo colocar na palavra. Eu dou aquele pathos, aquele ethos, aquele logos na frase e não apenas na fala. Eu desenvolvi isso porque eu não conseguia falar. Então, se pudesse hoje, na época a gente não vê, né? A gente, quando tá passando por algo ruim, a gente não consegue ver o que tá acontecendo. A gente tá muito aqui. Aí, quando a gente tá aqui, nossa, isso me desenvolveu uma outra capacidade. E até hoje, Renato, eu sou a pessoa gaga, que quando eu conto isso em palestras, não, você não é, não, eu sou. Todo dia eu treino 1 hora em casa sozinho, eu falo sozinho, eu corro falando, eu ando falando sozinho, eu falo com as minhas filhas demais. Tudo pra mim é um treino. Mas controlar a minha ansiedade e a minha velocidade e o timing da fala foi o que me ajudou a melhorar a minha comunicação. Técnica. E aí aquilo que eu levo nos palcos de emoção, aí pode-se dizer que é um pouco de eu sou assim, eu amo fazer isso para as pessoas, eu amo falar de vida. E aí eu coloco o meu tempero, mas eu treino muito para que isso aconteça no palco. E engraçado, num palco, já palestrei para 1.000, 3.000 pessoas, para 10 pessoas, não importa meu público. Faça sempre o seu melhor. Perfeito. E quando eu tô no palco, se você me perguntar, nossa, aquilo que você falou, eu não lembro nem o que eu falei. Eu entro num estado de transe tão grande que parece que ali o mundo para mim. Como diz Clóvis de Barros Filho, né? Quando você encontrar uma coisa na sua vida que o seu coração pare, não desista disso por nada nesse mundo. Ele fala assim, para trás nem para pegar impulso. Se você encontrar, e quando você encontrar, é ali, cara. É ali que a sua vida vai acontecer. E eu encontrei a minha vida na plataforma, mesmo começando sendo gago. Porque ali o meu coração para. Quando eu tô no palco, quando eu tô aqui com você, cara, eu assim, o mundo para mim. Eu estou vivendo aqui com o Renato, com essa equipe maravilhosa, com o público. Eu vivo o momento presente. E aqui eu vou entregar o que eu puder do coração para você. E aí, eu nem vou lembrar talvez o que eu te falei aqui. Porque tá vindo daqui e algo me faz falar dessa maneira. Mas eu ainda sou. Você pode achar que tá brincando. Não tô brincando. Quem me conhece intimamente sabe que eu ainda travo de vez em quando no dia a dia. Você tá brincando, meu irmão. Parar, Puta, assim, que extraordinário, cara. Respirar. Você sabe que eu bato muito na tecla de que tudo é técnica. Tudo é estudo, tudo é prática. Óbvio, né, que existe aí o coração, existe a emoção que nos faz fazer cada vez com mais carinho e cada vez melhor. Mas sem a técnica, a gente às vezes fica derrapando e acha que tá fazendo certo e tá fazendo errado. E você veio aqui mostrar pra mim que é isso mesmo, que é técnica, cara. Tem que ter. Senão fica muito no amadorismo, né? Você fica assim, emoção. Mas você tem que segurar a emoção e saber o momento da dosagem, da fala, da colocação. Por exemplo, se fosse uma palestra, momento de iniciar com um boom, de colocar uma analogia, de colocar a parte científica, depois de puxar uma história real. E aí você vai navegando numa história de começo, meio e fim. E nesses tempos, coloca o seu tempero. E aí momento de emocionar, de ter música de fundo, de colocar uma passagem mais tranquila, mais realista, depois você puxa, e aí... Isso é estudo. Isso é técnica. Isso é técnica, isso é estudo. Aliás, tem Pra saber a hora de aplicar, né? A hora de aplicar. Tem um cara um americano chamado Albert Merriam. Ele tem uma teoria chamada Teoria do Silêncio. Teoria do Silêncio. Ele diz que a fala... Isso foi um estudo, Renato, acho que você conhece as palestras do TEDx. Sim. Né? O público também, se não conhece, vai no YouTube, joga TEDx, são as palestras mais excepcionais do mundo. Meu sonho é fazer um dia um TEDx. Não vou desistir. Enquanto eu tiver ar para respirar e fala, eu vou tentar alcançar isso um dia da minha vida. 18 minutos. Isso foi estudo dos livros do TEDx, que eu já li uns 3, 4 deles. Mas Aristóteles, ele já falava isso, com patos, com logos e ethos, né? Que é o coração, a verdade e a ciência.
Só que Albert Mehriba, ele vai falar da teoria do silêncio que uma fala, para ela ser plenamente completa, ela tem que ter, em essência, variar 7% conhecimento. 7% conhecimento. Pouco. E aí ele fala, 35% ela tem que ter sentimento. Perfeito. 58% verdade. Oh. Isso balizando de 7 a 10, 15. Porque ele fala assim, não adianta você saber muito de alguma coisa, você não acreditar naquilo que você está falando e não sentir aquilo que você fala. É como você pegar um professor que sabe muito, mas já não está mais motivado a dar aula. Ele já não acredita mais naquilo. Uma vez ele me pediram para dar uma palestra sobre aborto. E eu neguei. Porque eu falei, eu posso estudar sobre aborto, sobre autorizar o aborto, sobre não ser a favor do aborto. Eu falei, não posso falar. Entendi. Sobre o que eu não acredito em essência, porque eu vou ser uma pessoa que vai ler um livro na frente para vocês. Agora, deixa eu falar o do porquê não. Do porquê em pequenos casos a gente pode autorizar. Aí eu consigo falar. Porque eu tenho que acreditar nisso. Se eu não acreditar no que está acontecendo aqui, eu não consigo te falar só do que eu sei. Eu tenho que acreditar e sentir, né, na pele, arrepiar aquilo que eu estou falando. E aí o conhecimento ele vai balizando a fala. E essa teoria do silêncio, nos maiores palestrantes que já subiram num TEDx, Steve Jobs, eles analisaram as falas deles. E elas são baseadas nesses percentuais. Conhecimento, sentimento e verdade, nesse percentual de 7, 35 e 58. E por isso que o público fica assim, né? Olhando e não para de falar. Porque ele vê a verdade no olho. Sim. E o olho é o músculo que te liga ao coração. Então, o que você está olhando e falando é o que você está sentindo aqui dentro. Perfeito, cara, perfeito. Você sabe que um dos meus objetos de estudo é a linguagem não verbal. E o corpo fala, né? Sim. E assim, quando você está dialogando com alguém, ou como você está palestrando, ou enfim, quando você está caminhando, ou quando você está em silêncio, em repouso total, o seu corpo está falando. Sim. Então, se eu tô feliz, eu tô inquieto. Se eu tô feliz, eu tô sorrindo. Se eu tô feliz, eu tô agarrado. Se eu tô apaixonado, eu tô me abraçando ali, eu tô com o olho brilhando. Se eu tô triste, a pessoa consegue ver uma massa cinzenta em cima de mim e deixando aquela questão, aquele ambiente carregado. Então o corpo fala e fez muito sentido o que você acabou de falar agora, porque eu defendo muito nisso. A pessoa, quando olha, ela vai ver aquele sentimento expressado ou aquela falta de verdade. Pô, eu tô falando, mas eu tô falando porque me mandaram falar. Ou eu tô falando porque eu tô defendendo. E ainda um pouquinho antes de você chegar... advogado entende isso, né? Sim, bastante. Um pouquinho antes de você ter chegado, a gente tava brincando aqui, eu e o pessoal... brincando aqui sobre uma gravaçãozinha que a gente fez, a gente falou de poker, de all-in, porque o Rafa que teve aqui na última gravação, no último episódio, ele falou assim, pô, Renato, eu acredito que a vida seja como um poker. Você dá all-in o tempo todo? Pô, não. Você tem que sentir, né? Sim. Às vezes, hora certa, né? Às vezes você tem mão... e você não pode dar win porque você tá sentindo que o pessoal tem mais mão do que você. E às vezes você não tem nada e você tá sentindo que o pessoal tem menos do que você. Então você dá win. Então é tudo uma questão de sentimento, de feeling, e isso precisa ser expressado. Que sensacional, cara. É isso aí. Que sensacional. Mas, Thiago, essas palestras que você dá, me conta um pouquinho sobre elas. Você fala do quê? Falo especificamente sobre comportamento. Eu vou numa empresa, vou fazer uma CIPAT sobre EPI. E aí eu sempre falo para quem me contrata, eu sei muito pouco de como usar um capacete, de como usar uma luva, de como usar uma bota, um protetor auricular, mas eu posso falar do porquê que você tem que usar. Eu quero falar sobre o maior valor que existe numa empresa, as pessoas. E muitas vezes as próprias pessoas que entendem que o EPI é uma obrigação interposta por uma lei, não compreendem que ela existe para proteger aquele valor que ela própria é. Então, assim, a minha mãe sempre me disse assim, Thiago, eu posso fazer tudo por você, mas a sua parte, quem faz é você. Perfeito. Numa empresa, ela pode fazer tudo pelo seu colaborador. Tudo, dar treinamento, pegar os maiores EPIs que existem. Mas se eles não entenderem que eles são o maior patrimônio de uma empresa e deles próprios, eles não vão usar. E a grande sacada, Renato, é fácil eu usar um EPI, e EPI existe em tudo quanto é lugar. Cinto de segurança, vacina.
A gente já nasce com EPI. Já dá uma vacina porque é uma prevenção, é uma proteção. Tudo, nós vivemos por EPIs porque alguém estudou aquilo e entendeu que isso protege um patrimônio chamado ser humano, que não existe maior do que esse. Porque tudo aqui tem valor. A mesa tem valor, o microfone tem valor, a câmera, o seu relógio tem valor, mas tem um valor que vai ficar nele e não vai aumentar disso. Mas o seu valor não, cara. Hoje você tem um valor, um grande valor, mas ele pode aumentar. Sim. Se você acreditar nisso e se valorizar e buscar cada vez mais, ou diminuir, se você entender que você não vale muita coisa. Eu levo, basicamente, a reflexão, quando é sobre EPI, que eles são a maior proteção que existe. E ele não tem que entender que isso é uma obrigação da empresa. Por mais que exista uma lei por trás disso, tudo bem. Se você não usar o cinto, você vai ser multado também. Existe uma lei. Sim. Mas como eu falo até para minha filha, né, a Isabela, ela fala assim, papai, vou usar o cinto. Tem que usar o cinto, né, filha? Então, mas a hora que passar o guarda, eu posso tirar? E aí eu falo, filha, não. Ela, por quê, papai? Porque depois que passou ele, foi tudo bem, mas não é por conta do guarda que você está usando o cinto. É por conta da sua vida. Porque se o papai precisar frear o carro e você bater a cabeça, é você, não é o guarda que está perdendo a vida. Então, minha filha, você tem que ter a consciência de que o valor aqui é você. O guarda, ele fiscaliza se nós não estamos cumprindo uma lei, mas acima da lei existe você, Isabela, o ser humano. Então, é isso que existe numa empresa, o ser humano. Nenhuma empresa, Renato, coexiste sem ter pessoas que saibam o seu valor. Aliás, empresas de valor, empresas no mercado top, tem pessoas que sabem do seu valor. E aí fica fácil falar. O problema é quando ela não entende que ela vale alguma coisa e acha que ela está ali só para cumprir uma obrigação. E aí a gente leva a essa reflexão. Isso é um dos pontos. Falo sobre excelência, comprometimento, felicidade no trabalho, sobre tudo que envolve tudo, Renato, comportamento. Talvez o cara perguntou, e se você fosse fazer uma palestra para uma empresa que vende alho? Aí eu ia falar sobre o tempero da vida. Sensacional. Tempero que você coloca na mesa das pessoas. Sensacional. O alho faz isso. Sensacional. Isso é comportamento. Então, é tudo baseado... Porque tudo é comportamento. Tudo, na verdade, antes do comportamento, ele é uma informação... Aqui são informações que vão gerar um pensamento, transformar em sentimento, que vai moldar o seu comportamento e levar a um resultado. A vida, ela é assim. Tudo que nós absorvemos vai virar aqui. Vai transformar aqui, vai fazer eu caminhar para lá ou para cá, e aí vai dar uma escolha, vai dar um caminho, vai dar um resultado, e aí vai dar uma consequência. Você sabe que eu pensei aqui em duas coisas, né? A primeira, tem um livro que chama Segredos da Mente Milionária. E a gente estava folheando, eu e o Guilherme, advogado que trabalha comigo, inclusive tá ali aquele moço ali que não tem cabelo. Nós estávamos ali folheando o livro e caiu numa página, cara. Assim, na hora que eu abri, eu falei assim, olha, tá... Ele dizia assim, que a sua programação gera seus pensamentos. Os seus pensamentos conduzem os seus sentimentos. Os seus sentimentos conduzem as suas ações. E as suas ações conduzem os seus resultados. Eu decorei essa frase porque na hora que... Isso é um ciclo. Porque na hora que eu vi, puta merda, anotei na lousa ali, e desde então eu venho replicando ela. Mas não era isso. O mais interessante é quando você começou a falar que você provoca nas pessoas o que depende delas, o motivo de se usar o EPI, o porquê de usar, porque o EPI por si só não protege, elas precisam usar, elas precisam querer usar. Entender. Tem uma analogia, não uma analogia, mas uma interpretação que eu faço. O que é Deus pra você antes de eu falar isso daí? O que é Deus? O que é Deus pra você? Eu vou te falar que eu não acredito em Deus, porque ele é igual, ele é. Quando eu acredito em alguém, é dar crédito a alguém. Eu não dou crédito ao que é. Ele é. É como se fala assim, eu não acredito no ar. Mas como não? Ele é. Você pode falar que não acredita no ar. Ele existe, cara. Deus pra mim é isso. Deus pra mim é tudo. Então, assim... Eu não consigo expressar em uma palavra o que é Deus, porque para mim, ele é. E sem ele, isso aqui não existiria. Perfeito.
Ele é. É isso. Você sabe que eu gosto de pensar o seguinte: nos milagres, no Novo Testamento, né? Sim. Nos milagres de Cristo, se você analisar eles, você descobre que ele sempre precisou da intervenção humana. Então, por exemplo, quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele falou pro pessoal: pessoal, por favor, tira aquela pedra ali para eu entrar. Ele, com toda a sua divindade, ele poderia ter batido o pé e ter Sim. trincado a pedra no meio. Na hora que ele vai fazer o milagre da água transformar em vinho, ele fala: pô, vai lá e pega o que você tiver de água e traz aqui para mim. Ele poderia ter falado: vai lá que o vinho já tá lá. Mas não, ele falou: vai lá e busca a água para mim, porque eu preciso de você para que o milagre aconteça. Da mesma forma, quando ele faz a multiplicação dos pães lá e dos peixes. Ele fala: pô, traz aí o que tem de pão e peixe. Ele não precisava, irmão. Ele ia falar assim: vai lá, que já tem um monte de peixe, um monte de pão lá, é só servir pra galera. Mas não, ele falou: traz. Por quê? Porque eu preciso de você para que o milagre aconteça. Então, tudo que acontece na nossa vida, usando dessa analogia, tudo que acontece na nossa vida depende da gente. A gente precisa de algumas intercessões externas? Precisa, lógico que precisa. E nessa a gente está falando de Deus, mas antes a gente está falando do EPI. Mas do que adianta uma bota de segurança se eu não utilizo e não sei utilizar e não sei o porquê utilizar? A fé é um EPI. A fé é o EPI. Eu falo nas palestras, a fé é um EPI. É um EPI espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos, né, seres triunos, nós não somos só carne, a gente é espírito. A fé é um dos maiores EPIs que existe no mundo. E sensacional. Complementando o que você disse aí, é aquela passagem que ele cura lá o paraplégico, que os amigos levam, né? Sim. E ele fala uma frase que as pessoas falam assim: eu tô orando, pedindo, você tá orando e fazendo mais do quê? Porque oração, ela é um verbo, é orar mais ação, é um verbo de ação. Orar e vai cair do céu? Não vai cair. Você tem que fazer e acreditar. Isso é fé. Acreditar naquilo que você não tá vendo ainda, mas você tá fazendo. Você tá plantando aqui alguma coisa. Você não tá ainda vendo, mas você tá plantando, é isso. Você acredita que isso aqui vai ficar, e tá fazendo a sua parte. E ele fala a frase pra mim que é fundamental. Ele cura e ele fala o quê? Levanta e anda. Levanta e anda. Ele podia carregar o cara no colo. Não, levanta e anda. Porque eu sou o caminho, mas quem caminha é você. Sensacional. Ele é o caminho, mas quem caminha é cada um de nós. É cada um de nós. Então, assim, levanta, anda, faz a tua parte. Porque a dele ele já fez. Você tá aí vivo, não tá? Agora levanta e anda. Tá rezando, mas não tá fazendo nada. Tem uma frase que eu replico ela o tempo todo também, cara, que fala assim: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Espetacular. Você precisa fazer. Se você só ficar... tem outra historinha ainda, cara. Eu gosto muito de historinha, eu sou muito storytelling. Ultimamente eu acho que eu perdi um pouquinho disso, mas eu preciso retomar. Conta a história de um barco que estava à deriva, um barquinho estava à deriva, e o cara já estava lá fazia um tempão. E de repente ele cansou, ele falou assim: meu Deus, e começou a orar e falou assim: eu acredito que o Senhor vai me tirar daqui, eu preciso de terra firme. Cadê a terra firme? Me leve para a terra firme, faça com que o mar me puxe para a terra. E ele lá rezando. No primeiro dia passou um barco e falou assim: amigão, quer subir? Ele: não, Deus vai me salvar. Aí ele continuou rezando: me leve para a terra firme. Chegou no segundo dia, passou outro barco e falou assim: amigão, quer subir? Não, Deus vai me tirar daqui. Aí no terceiro dia ele morreu, porque ele já estava desidratado, ele já estava sem comer. Quando chegou no céu, chegou do lado de Deus. Deus falou assim: seja bem-vindo. Ele: seja bem-vindo, como assim, Senhor? Eu fiquei lá, eu te pedi intercessão, eu pedi ajuda, e o Senhor não me levou para a terra firme. Ele: cara pálido, eu te mandei 2 barcos, você não subiu porque você não quis. É isso. Então, assim, a gente precisa saber o que está acontecendo ao nosso redor, fazer com que o milagre aconteça. Ler os sinais, né? Ler os sinais, cheio de sinais por aí, né, Renato? O tempo todo. A gente quer as coisas mastigadas, né? A gente quer, Isso cara. vale para a empresa, vale para tudo. Vale para casa, vale para a família. E basicamente é isso que a gente leva dessa questão do fazer. Assim, faz o... Fac-se faça do latim, né? Se for fazer, faça. Não quero, faz, tem que fazer, vai lá e faz.
Tem que fazer. Não tem, sabe, ficar reclamando, resmungando. Vai lá e faz, cara. É o melhor a ser feito. Ô, Thiago, nessas suas andanças aí, nessas suas palestras, qual foi, assim, o pessoal fala muito com você depois Muito. Eu adoro isso. e teve Adoro. alguma coisa assim que você consegue trazer aqui pra gente que ou foi surpreendente ou foi, assim, uma dúvida, um relato, não sei, alguma coisa que aconteceu que tenha te marcado e que você pode falar hoje pra mim aqui? Olha, Renato, eu agradeço a Deus pelas oportunidades Aham. que aparecem e aí a gente busca elas, né? A gente faz nossa parte de estar inúmeras pessoas, centenas Aham. de pessoas. Mas tem uma em especial numa escola, aqui em Guará, no Instituto. É. Aqui, no Ah, Instituto. aqui do Dei lado. uma palestra no EJA. Ah, O EJA que é o antigo supletivo, né? Hoje certo. chama-se EJA, né? Estudo de Jovens e Adultos. É alguma coisa assim. E eu faço umas palestras filantrópicas em escolas porque eu acredito que eu tenho que dar algo assim, Certo. principalmente para quem está carente. Eu dou palestras em abrigos, adoro fazer isso. Ah, é? Em grupos de alcoólicos, anônimos, eu vou lá, gosto de falar com essas Pô, que pessoas. bacana, cara. E aí eu fiz essa palestra à noite, ali no auditório do Instituto, que foi para mim foi muito feliz um dia ter voltado lá depois de aluno, né? Ah, você estudava lá. Que Palestrar para os legal. professores, depois Olha que para os alunos, bacana. foi maravilhoso. Olha aí, professor, aonde eu estou. E nunca fui primeiro aluno da sala de aula, né? Era no fundão? Eu era do fundão, mas eu era bonzinho, mas assim, eu sempre fui aquele nota 7, nunca fui nota 10 também não, mas não Entendi. ficava, mas não era o melhor. Não, nunca mas o fui. legal é o aluno ensinando o mestre, É. cara. O discípulo ensinando o mestre. Isso é muito legal. E aí, Renato, eu acabei minha palestra, cara, aí veio uma menina, deve ter uns 30 anos. Normalmente eles vêm depois da palestra, a gente tira foto, aí eu sorteio um livro meu, aí é autógrafo, tudo. E ela veio assim, e veio chorando, sabe? E eu lembro até hoje, de um monte de gente tirando foto, e ela ficou parada. E aí eu falei, não, vem cá, não quero tirar foto, só quero falar. Aí eu falei pra galera, espera um pouco, ainda mais que era aluno, aí jovem, gosta mais. E aí ela veio assim, olhou pra mim, e parece que eu levo em escolas, ela é uma só. Em empresas eu tenho umas 6 palestras desses temas que eu te falei. Em escolas eu levo uma única palestra. Chama-se Decisão de Vida. Decisão de Decisão vida. de vida. O que você aborda nela? Eu abordo nela as questões que principalmente o jovem, e nós passamos também, hoje já mais maduros, já temos uma consciência maior, mas o jovem de 18, 17, 20 anos, 19, eles estão fazendo escolhas que podem acarretar uma vida boa ou não boa. O mundo influencia, mas quem determina são eles. Eu levo muito esse pensamento. Eu tive um irmão que já foi preso e eu já fui em cadeia, já dei palestra em presídios, na P1 de Tremembé, na P1 do Putim, já estive lá e não é legal. Então, em escolas públicas eu bato muito forte sobre cuidado com o que você vai escolher, com quem você vai escutar, onde você vai andar. Parece bom, mas pode ser que não seja depois. E aí eu falo sobre várias coisas. E é muito emocionante a palestra, eu conto um pouco da minha vida, um pouco da minha história, e é sempre muito emocionante. E nesse dia, essa menina veio, era à noite, já era um público de jovens e adultos. Ela estava no supletivo porque ela teve que largar a escola porque teve filha, e voltou. Só que ela trabalhava e tinha a filha para cuidar ainda, eu acho que ela era mãe solteira. E ela falou assim, isso era uma segunda-feira, à noite. Ela falou assim para mim, eu queria te agradecer pela palestra sua hoje aqui. Eu vim hoje na escola para trancar minha matrícula, para me despedir dos professores, porque eu não consigo mais, eu não estou mais conseguindo dar conta. Mas depois de ouvir a sua palestra, eu vou continuar. Eu vou terminar o meu supletivo, eu vou me formar, eu vou buscar algo melhor. Hoje você mudou a minha escolha. Renata, aquilo para mim foi assim, você escuta aquilo e fala assim, nossa, porque a gente não tem noção. Combustível, né? Você sai inflado, mas não do inflado do ego, do seu ID tá muito forte, da vaidade. Não, é do você, nossa, cara. Deu certo. É. Funcionou. Porque assim, você não sabe a quem aquilo vai afetar, qual frase que vai afetar. Tem um estudo que diz que numa palestra que você faz de 1 hora, que é um tempo base, no máximo, você tem que dar um intervalo se for ter algum outro evento, porque senão a pessoa fica muito cansada. Sim. O público vai absorver de 5 a 10% do que você está falando ali. Só que você não sabe, num público de 100, 500 pessoas,
qual é o percentual e de qual momento que eles vão absorver. Porque tem muita gente ali. Então eu até falo, tem que estar 100% a 1 hora, porque eu não sei qual momento em que uma pessoa vai pegar uma frase. Vai ser no começo, no meio, no fim, eu não sei. E ela pegou. E assim, eu não sei quem mais pode ter pego. E ela me deu esse feedback, eu fiquei assim, caraca, que legal. Falei, nossa, espero que ela tenha continuado, que ela tenha terminado. Mas dentre os que eu já recebi vários. Esse foi um dos que mais me marcou. Bacana, cara. Mais me, assim... Eu observo deu muito, certo, né, cara? Eu observo muito o meu público. Muito. Uma coisa que eu aprendi também, que a técnica ensina, é observar muito o seu público. Pra saber se aquela abordagem, ela tá dando certo. Então, senão você já troca na mesma hora. Então, você já faz ali... Eu entro no palco com 3 ou 4 opções de público, assim, de possibilidade, com dinâmicas já preparadas, porque se eu ver que o público tá caindo, eu já entro com a dinâmica. Então, assim, a gente vai observando muito. Eu observo muito os meus públicos, muito mais quando são jovens. Porque o jovem te dá atenção por 1 hora, não é fácil. Não. É uma das coisas mais difíceis, os desafios maiores que eu tenho é o jovem. Quando você fala jovem, você tá falando de quantos anos? Quando me chamam para ir em escolas, eu gosto de pegar de 1º a 3º ano. Tá. Acho que muito mais jovem que isso não vai pegar a 15 mensagem. 17. 15, 17, 18 Tá. anos. Muito mais que isso não vai pegar a mensagem. Ainda não tá nessa fase do amadurecimento total. Se agora, ô Thiago, o pessoal que tá assistindo aqui, se tiver um jovem de 15 a 18 anos assistindo, qual é a mensagem para ele? A mensagem para ele é: não seja imediatista, não tenha pressa, mas seja contínuo. Você não sabe tudo, mas você é alguém que sabe alguma coisa. Aprenda a escutar os conselhos dos mais velhos. Cuidado com quem você se relaciona e acredite naquilo que você quer. Existem muitas pessoas, Renato, que eu vejo, que eu chamo de ladrões de sonhos. Sabe aquele adulto frustrado que não realizou o seu sonho? Sim. E aí vem um jovem cheio de sonhos. E aí o adulto, ele vai falar o quê? Você não nasceu pra isso. Vai com calma aí, pô. Calma aí. Com calma aí. Do que você tá falando? Isso acontece muito, cara. E isso acontece, sabe aonde, Renato? Em casa. Muitas vezes, porque é como se fosse uma proteção. Sabe aquele amor do pai, às vezes da mãe? Não. Fica aqui. Pô, fica aqui. Não. Medo do filho quebrar a cara. E às vezes isso vai privar um talento, um sonho. Hoje, quando eu falo pra minha mãe assim, mãe, se tudo der certo, eu vou dar baixa. Eu já sou estabilizado na Força Aérea. Tem 20 anos de carreira. Daqui 10 anos eu aposento. Se der certo, mãe, eu vou dar baixa, eu vou viver de palestra. Minha mãe quer me matar, minha mãe hoje quer me matar. Porque ela, não, você tá estabilizado. Eu entendo, mãe, tem 2 filhas maravilhosas, eu sei que eu tenho que sustentar minhas filhas. Porque, Renato, existe na vida aquilo que te sustenta e o que te realiza. É legal quando você tem os dois juntos, sabe quando você tem os dois juntos? Pô, isso me sustenta e isso me realiza. A excelência mora aí, cara. Pega um atleta, pega Michael Phelps. Ele tem um livro dele que chama Excepcional, As 10 Regras de Ouro, que ele escreve. A excelência dele, aquilo sustentava e realizava ele como pessoa. O que eu vejo é que, muitas vezes, a pessoa, ela vive aquilo que só sustenta, mas não realiza. E hoje, o que me realiza, Renato, é momentos como este. Hoje, a Força Aérea, ela não me realiza mais 100%. Entendi. Ela me sustenta. Mas eu busco fazer nela o meu melhor também. Eu sou grato a tudo que eu tenho. Eu sou aquele grato inconformado, né? Eu quero mais. Mas adoro, sou apaixonado pela força. Mas isso daqui me realiza, cara. Eu viveria disso daqui. Entendi. E eu busco a cada dia mais isso. E não tenho medo, mas já é estabilizado. Tudo bem. Mas eu amo palestrar. Então eu tento buscar, é legal quando os dois se encaixam. Eu não sei na sua vida, tá? Pergunto você, o que você vive te realiza, o que te sustenta também? Isso é interessante. É uma grande questão. Não é? É uma grande questão. Eu acho, inclusive, que pode ser o nome desse episódio aqui, porque é uma mega de uma questão. É uma questão? Você sabe que, assim, eu nasci, eu fui educado, eu fui criado por pessoas mais conservadoras. Então, assim, meu avô sertanejo, antigo, que, pô, nasceu numa casa de sapê e, de repente, começou a plantar arroz e deu certo e conseguiu galgar e conseguiu crescer. Eu até falo, né, que antigamente era mais fácil guardar dinheiro porque você tinha menos para gastar.
Porque hoje, menos coisa pra opções, gastar, né? hoje em dia, porque, pô, era uma meia dúzia de carro que você tinha pra escolher e tava legal. Não tinha celular. Hoje o Instagram te Era a manda um monte, botina. o Mercado Livre te manda um monte de isso é coisa. um saco. Você fala aqui, puta, eu tô com dor nas costas, eu preciso trocar meu colchão. À noite vai chegar anúncio pra mim. Vai! Então, assim, a gente vive num mundo um pouco mais consumista e faz parte do jogo. Então, antigamente era mais fácil guardar dinheiro, porque tinha menos com o que gastar. E o meu avô veio dessa, ele começou a construir alguma coisa, não tinha o que gastar, foi guardando. Ele contava até uma história que a primeira safra que ele colheu, chegou na casa da minha avó, em casa, né, com um saco de dinheiro, jogou assim em cima da mesa e falou assim: bem, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Por quê? Porque ele nunca tinha visto uma quantidade de dinheiro daquela. Então ele era conservador. Seu pai seguiu a linha? E meu pai, eu na verdade eu fui criado pelo meu avô. Ah, Meu pai, ele faleceu quando eu era pequenininho. Entendi. Então meu avô quem foi o meu pai Seu mesmo, maior assim. influenciador. Sim, total. E ele era esse cara conservador. E assim, no final da vida, ele abriu um pouco a mão e começou a gastar mais. Aliás, não começou a gastar mais. Continuou gastando, só que a fonte já tinha parado de entrar. Então ele já não plantava mais arroz. Então ele tinha construído lá o patrimônio, e só era o provento dele vinha daquilo, não mais do arroz. Então, ou seja, a entrada diminuiu. Então ele começou a gastar mais. E quando eu olho para trás e vejo o meu avô é a minha referência, é a minha grande referência. É o cara que faz o meu coração estremecer de saudade hoje ainda e faz com que eu olhe para cima e veja ele, porque ele tá ali. É a foto que tá de frente, atrás do meu computador. Então ele é o meu grande exemplo. Não como dinheiro. Eu ia te falar isso. Não com Existe dinheiro. o teu E tá exemplo e o tudo teu bem, mentor. irmão, é isso. E tá tudo bem. Ele é teu cara. exemplo. Ele é meu exemplo. Ele não é o cara que eu vou... De caráter é ele pra você. É ele. Mas eu não vou seguir o que ele acreditava que era dinheiro. Eu não vou seguir o que, embora ele seja o meu grande exemplo, ele não era um exemplo de família. Ele já tinha pisado na bola algumas vezes em casa, com várias coisas, mas eu amava ele, aliás, eu amo ele. E então ele não é meu exemplo em muitas coisas. E tá tudo bem, mas ele é o amor da minha vida, entendeu? Então, assim, isso até uma coisa que demorou muito para eu entender, que eu podia falar não para minha mãe. Porque eu tenho que seguir, sim, os exemplos das pessoas que me criaram, das pessoas que eu tenho como exemplos. Como referência. Mas referência em determinada situação. Se a sua mãe, por exemplo, e eu escutei aqui, o primeiro episódio que eu fiz foi com o Pablo e com a Stephanie da PS Ponto, que para mim são referências em empreendedorismo. Começaram há poucos anos e hoje já é uma super referência em marketing aqui no Vale. Já atende multinacional e tudo mais. E a família deles não são de empreendedores. A Stephanie, ela contou aqui uma história que ela tinha, antes dela abrir a empresa, ela fez um concurso público para escrevente, alguma coisa assim. E era 2 anos para chamar e depois tinha mais 2 anos e ela tinha passado. E há 2 anos atrás chegou o comunicado lá para ela que era para ela assumir. Ela já tinha empresa? Ela já tinha empresa. E quando ela pegou, tipo, o pai é gerente concursado no Banco do Brasil, Caixa Econômico Federal, não sei. E ele pegou e falou assim, meu, aí ó. Aí ela falou assim, pai, eu não vou. E eles contando aqui pra mim, o Pablo, por exemplo, ele falou assim, a minha avó falava pra mim, mas como assim você não vai ter 13º? Que escolha é essa? O que você tá fazendo da sua vida, meu filho? Então, assim, ela é o exemplo de amor, mas não é o exemplo de empreender, de empresariado, de empreendedorismo, e tá tudo bem. Eu acho que foi muito bem colocado isso que você falou, porque realmente, cara, a gente precisa aí... eu digo muito que quando alguém te dá um conselho, quando alguém te fala alguma coisa, você, antes de olhar o conselho, você olha para quem tá dando o conselho. Para ver se... Na Cinta Leve chama isso de assimetria. Assimetria? Me fala mais sobre essa assimetria aí. Assimetria, se eu te der um conselho, eu tenho que arcar com a responsabilidade dele também, porque eu vivo isso na minha vida. Tá.
Eu tenho que ser assimétrico. Perfeito. Senão eu vou causar uma dissonância nisso. Assim, ô Renato, faz isso lá, mas você olha pro meu Thiago, nunca fez isso, ele nem faz isso. Porra, Ele eu nem sabia vive que tinha técnica pra isso, eu nunca Não é? tinha estudado. Tá vendo, doutor? E aí ele vai chamar isso no livro dele chamado Princípios. E é um livraço. Como é que é o nome dele? Princípios. O Ray Dalio. Ele é um empreendedor Vou do tampar mercado. aqui pra ninguém ver do jeito que eu tô escrevendo. Eu acho que é R-A-Y. Ray Eu o acho quê? que é Ray, R-A-Y, Dylon. Dylon, tá. Vou tampar aqui, ninguém precisa ver o jeito que eu escrevi. Do mercado financeiro, ele põe o primo rico no bolso, digamos assim. É ele mesmo? é o cara do Ah, mercado. Ele é famoso no mundo, é um judeu, escritor violento. E ele tem um livro chamado Princípios. Assimetria. Ele fala sobre o cisne negro, né? Aham. Fala sobre a questão do cisne negro, ele que é a questão do achar o diferente, fazer o diferente, ele é muito bom. E ele fala que isso é a gente fala assim, hoje o mundo, ele não é assimétrico. As pessoas falam muito, mas fazem muito pouco do que falam. Isso. Perfeito. Não tá tendo uma concordância, Renato. Assim, poxa, a gente vem aqui, bate um papo, né? E o exemplo não é uma das formas de educar, ele é a única forma de educar. É isso. E aí eu posso sair daqui e aí fazer tudo diferente daquilo. O que ia ficar pra você? O que eu fiz ou o que eu vim aqui e gravei com você? É claro, cara, a gente é imperfeito, a gente vai falhar. Né? É como se falasse que o padre não peca, o médico não fica doente. Não, pô. E advogado nenhum comete o crime. O padre peca, o médico fica doente. Porque ninguém é perfeito, mas ele tem uma expansão da consciência muito maior sobre aquele assunto. Sensacional. Tem pessoa que não quer buscar um autoconhecimento. Por quê? Porque se eu souber daquilo... Não vai fazer. Agora eu vou saber. Por quê? E vamos aqui entender, voltando para o aspecto da religião, o que é o pecado? É a consciência. Perfeito. Uma criança não sabe que está pecando. Ela é vaidosa, ela é egoísta, ela é gulosa, ela é nervosa, ela briga, ela puxa, ela bate, ela não sabe, ela não tem a consciência, mas ela vai ter. Vai ter. Aí entra a parte de educar uma ação. De quem? Dos pais, padrinhos, família, ambiente, escola. Ó, isso é o seu limite. Aí quando ela sabe o limite dela, ela sabe que está errando, porque ela sabe que isso na religião pode ser um pecado, pode ser um crime. Sensacional. Né? E por isso que a nossa mãe fala assim, você não tem vergonha na cara? O que é vergonha na cara? Quando você sabe que está errado e o seu estímulo corporal deixa o rosto vermelho. O seu sangue fica assim, nossa, eu tô errado, fazendo coisa errada. Aí você fica vermelho. Isso é vergonha na cara. A sua cara mostra a sua vergonha. Perfeito. Né? E o cara, quando não sabe, ele faz sem saber. Não, tô tranquilo. Vergonha do quê? Eu não sabia que o sinal vermelho eu tinha que parar. Né? Tem cidades que você vai que não tem rotatória. Os caras vêm agora aqui, eles ficam pensando, não sabia, não. Verdade, ele não sabia. É igual você ir em Aparecida e comprar algo falsificado. Se você não mora aqui, você não sabe que é falsificado. Não sei que é errado. Não sabia. Agora você sabe. É basicamente isso, né? Tudo questão de consciência, de elevação de consciência. Pô, que sensacional, cara. Então, essa questão da assimetria é muito interessante. O que você falou é verdade. Você pergunta, quem que é o seu maior exemplo, Thiago? Meu pai, que é o meu avô paterno, mas ele é meu pai de criação, é quem eu amo, ele é meu pai. Perfeito. Ele é sua referência para palestra, para conhecimento? Não, não é. Porque o meu pai, ele não vive isso. Mas ele é meu exemplo de caráter. O cara que nunca abandonou a sua família, que deu tudo para os seus filhos, que dedicou uma vida inteira a isso. Para mim, ele é um exemplo de caráter, de tudo que é certo que eu aprendi com ele. Agora, eu não estudo as questões do meu trabalho com ele. Eu busco outras referências, Cortella, Leandro Carnal, Renato agora. Né? Vocês estão escutando, né, pessoal? Escutou, né? É isso aí, pô. Sempre buscando novas referências, né, Renato? Então, assim... Muito bom, cara. Ele é o meu exemplo, mas ele não é o meu mentor, digamos assim, né? Perfeito, irmão. Aliás, o meu exemplo, meu mentor de tudo, aí é Deus, é Jesus, Deus, beleza. Aí eu vou me completar, mas na vida... Você sabe que... Eu digo quase todos os episódios, cara, porque isso é uma coisa que me provoca o melhor de mim e às vezes o pior também. Mas nós vivemos numa era dos gurus, né? Sim. Então, assim... Os coaches, né? Não sou coach, hein? A galera... Eu dou uma palestra... Você é pastor? Você é coach? Eu não sou nada. Eu sou um ser humano, estudo e amo pessoas. Porque a gente vive nessa era dos gurus, dessa era que o pessoal te ensina a ficar rico tentando ficar rico. A era do pessoal que dá aquela crítica construtiva de quem nada nunca construiu. Sim, sim. E puta merda, agora eu já sei qual que é o nome disso. Assimetria de Ray Dalio. Meu irmão. Princípios. E nesse livro ele fala dos princípios dele de vida, de trabalho. É maravilhoso. É uma bíblia o livro dele assim, desse tamanho. Eu chamo de livro consultivo, né? Eu vou lá igual a bíblia. Eu vou ler uma passagem, vou pegar um conhecimento aqui, eu vou lá. Ele é fenomenal. Muito legal.
Legal, na hora que... Muito legal. Muito bom, cara. Muito bom legal, mesmo, Renato. irmão. Agora, deixa eu entender uma coisa que... Quando que você... Aconteceu alguma coisa ou... Não sei. Quando que você percebeu que era isso que você tinha que fazer, que esse era o seu motivo, que essa era a sua razão e que você era bom nisso e que você precisava fazer isso? Quando que foi? Você tem alguma passagem que você se Sim. lembra, uma idade, não sei? Eu lembro que eu tive que começar a falar, na verdade, né? E sobre aquilo que é bom, eu acredito muito nisso. Não tem que ser bom só pra mim o que eu faço. Aham. Tem que ser bom pras pessoas também, Perfeito, perfeito. né? As pessoas, e isso, o ser bom é o feedback, é a medição das pessoas que acompanham o seu trabalho, seja ele qual for o seu trabalho. As pessoas falam assim, não, mas e Gari? Tá, o Gari, ele ajuda a cuidar da saúde de todo mundo. Sim. Ele limpa uma rua e é bom pra todo mundo aquilo Claro. também. Isso e sem contar naquilo que você faz, um sentido maior. Mas eu encontrei isso na faculdade. Eu fiz FATEC aqui em Guaratinguetá, fiz gestão empresarial com ênfase em marketing. E lá, Renato, lá eu não podia fugir da fala, né? Ah, Porque lá tem plataforma, tem trabalhos. E foi lá que eu aprendi a falar. Porque aí até então eu não falava, até a faculdade. Eu era gago, eu ainda sou, na verdade, então eu ficava muito você quietinho. fala ainda sou gago, eu não tô acreditando que você é gago. Mas cara. eu não posso pensar nisso, então vamos Então- focar aqui. Aí, Então vai ser o primeiro recorte. Não, vamos chegar aqui, deixa eu provocar Não. isso, pô. Cara, eu não conseguia pedir uma informação na rua. Sabe o que é pedir? brincando, Porque irmão. o gago canta, né? Eu não sou bom em cantar, mas se eu falar cantando, sai. Ah. O Salgadinho, que é pagodeiro, ele é gago. Você já viu aquela entrevista no Jô Soares, o Gago? Eu me identificava muito com aquele cara falando. Merda, cara. Porque é tudo verdade, cara. É só sensacional. você sendo. Pra você saber como é que é o. Pra quem nunca assistiu, eu vou deixar o É link muito aqui na bom. descrição pra assistir. Uma entrevista antiga, mas é Antiga. sensacional, Acho que o cara cara. do Vale aqui. Aí, ó, tá vendo? O cara do Eu Vale. sei que é um deputado, né? O cara é deputado, muito eu acho. engraçado. Nossa, ele é muito Pra engraçado. quem é gago, cara. pode ver que se você vai se encontrar lá. Ele pergunta, ele fala uma hora lá. Não, eu perguntei pra mulher: eu sou gago? Não, você não é gago. Não, eu não sou gago. Não, você é gago pra caralho. Você... Não gagueja aqui, não. Isso aí puxa, viu? Aí, Isso aí cacete, puxa. foi mal. Então vamos lá, Vamos continua. lá. Segue. Aí, Renato, aí na faculdade, aí tem que fazer um trabalho. Então eu fui apresentar um trabalho. E como que eu ia fazer isso? Então eu comecei a falar sozinho com a parede, como se eu visse aqui na frente agora uma parede. Num palco, eu raramente enxergo, eu vejo a pessoa, mas eu enxergo coisas assim, É vultos mesmo? na minha frente, assim, eu não posso olhar muito no olho da pessoa. Entendi. Olha aqui no seu tranquilo, aqui agora eu já tô solto, agora eu tô Tá, indo. não, então, a gente tá levando o nível, É, eu tô vendo, mas- a energia tá eu subindo. comecei a falar com a parede, porque tem gente que canta no banho. Eu Aham. falo no banho. Então, semana de palestra, a conta de água vem alta em casa, porque eu fico falando a minha palestra inteira no banho. Que Com a parede, como se fosse meu legal, público assim, eu cara. gesticulo, falo, início, meio e fim, vou falando. Entendi. E eu comecei a fazer muito isso. E aí na faculdade, foi meu primeiro trabalho. Só que aí eu falei assim pro cara, porque era um trabalho em dupla, eu falei, cara, a galera começa a fazer um trabalho e cada um lê um slide ou fala um slide, fica muito, sabe, muito padrãozinho. É. Vamos dar uma quebrada? Vamos primeiramente não colocar palavras no nosso slide. A minha palestra não tem uma palavra no meu slide, é só imagem. Tá. Quando eu uso slide. Porque eu estudo tudo, porque assim, se o slide falhar, tem que estar aqui. Porque a palestra ela tem que estar aqui. Claro. E eu falei, e aí, outra coisa, no meio do slide, cada um fala aquilo que tiver que falar, sem precisar esperar passar o slide, sabe? Assim, tem uma imagem da águia, cada um fala uma coisa sobre a águia. Entra na fala do outro e fala. A gente treinou, se complementou e apresentou. E foi sucesso. A gente quebrou aquele paradigma de palestra de escola. Uhum. Cada um fala um slide, padrãozinho, lê não sei o quê. Então Que a gente legal. fez diferente. Isso E a quanto tempo? galera começou a falar, nossa... Isso como- você tinha? Cara, foi na FATEC em 2010. Eu tô com 38, faz 12 anos, tava com 26. 26. E aí a gente, só que até então eu não tava aparecendo ainda, ali foi só na faculdade. E a galera Entendi. começou a gostar da maneira com que eu falava, eu comecei a dar emoção, Aham. o storytelling, Sim. para coisas que eram marketing. Perfeito. Comecei a dar emoção. Teve uma palestra, um trabalho que era sobre o Tio Patinhas, era sobre
É o de Patinhas que tem a moeda? Isso. É o de Patinhas, né? Isso. R$1 lá, né? Isso, que tem a moeda de ouro dele. Porque ele é rico, ele é milionário. Uhum. Mas qual é a base dele? É a moeda, cara. Arranca a moeda dele. Ele não tá preocupado com o dinheiro, mas a moeda é o que ele protege. O que é a moeda, Renato? É o seu maior valor na vida. Ah, E nesse dia eu falei, qual é a moeda de cada um de vocês? pô, sensacional. É o seu pai, é a sua esposa, é o seu filho. Porque para ele a moeda representa algo que dá a ele a condição de ter um patrimônio que ele tem. Mas ele tem algo ali, esse é o porquê dele. Ele protegia que a moeda com tudo, a moeda era mais importante para ele, que o desenho mostrava isso. Eu fui nisso mais tarde. É um desenho, Uhum. mas ali tem um porquê dele. E cada um, então aí eu comprei com as moedinhas de chocolate, Uhum. sabe? Sim, Amarelinha, sim, dei sim. uma para cada um. Grita aí. Reflita aí, qual é a sua moeda de ouro que hoje te faz estar aqui na faculdade à noite, Puxa, que sensacional. buscando algo? Então você vê de uma coisa que era nada, eu trouxe uma reflexão pra vida. E a galera começou a gostar disso, pra tudo eu tentar algo assim, porque tudo tem comportamento, né, Renato? Então, aí eu comecei a fazer. Aí eu gostar, eu comecei a treinar mais em casa, mais em casa. Em 2015 ou 2016, se eu não me engano, não lembro a data, eu comecei a ter a ideia de reunir a família da minha esposa e rezar o terço. Vamos rezar o terço. Perfeito. Uma vez por mês só, para unir a família. Só que, antes do terço, eu li uma passagem bíblica que falava sobre ela. E o negócio cresceu, cara. Entendi. Começou a ficar grande, a galera começou a chamar mais gente pro terço. Eu gostava da fala, eu Aham. comecei a ler uma passagem e ele jogava pra vida a passagem bíblica. Você é católico? Eu sou católico. Você é católico. Católico, mas estudo tudo, tá? Leio Tá. sobre budismo, Legal. adoro estudar sobre o judaísmo, o islamismo, sobre os agnósticos, sobre os ateus. Eu gosto de estudar, eu gosto de ter o Entendi. conhecimento, porque todo mundo tem algo a agregar. Sim, claro. Com Então eu certeza. adoro. Absolutamente. Os judeus são espetaculares. São. Assim, nossa. Na verdade, Cristo era judeu. Exata. E isso é uma coisa que quando você fala pra um cristão, não. Ele ele era judeu. Foi circuncidado ao oitavo dia. Ele é judeu. Ele era. Ele Eu cumpria. falei com a minha esposa eu acho que esse final de semana, passado, a gente estava passeando. Eu falei para ela, não sei de onde a gente chegou no assunto. Eu falei, Jesus, ele não quis criar uma nova religião. Ele quis dar continuidade naquela que ele foi ensinado. Por isso que ele falou, em linhas gerais, esquece aqueles 10 mandamentos lá e a partir de agora são 2. Amar a Deus sobre todas Ele as coisas e resumiu. a mim sobre e ao próximo como a ti Porque mesmo. Do 1 ao 4 é o primeiro e do 6 ao 10 é o Isso! segundo. Então, vamos dar continuidade nesse trem aqui, cara. Exatamente. Só que daí teve aquele pessoal que foi do contra, né? E teve o pessoal que acreditou que teve aquilo como verdade, só que não podia dar continuidade no judaísmo e criaram o cristianismo, que depois veio a ser o catolicismo, né? Mas é tudo uma continuidade. Catos é porque se refere ao todo, né? Aham. Catos é ao todo, ao conjunto completo. E por que é cristianismo, né? Mudando agora um pouco o Uau. assunto. Porque para quem acredita que ele é o Filho de Deus, Aham. a palavra Cristo é isso. Sim, sim. É o ungido. Então, assim, surge depois dele. É quem segue ao Cristo. Porque para o judeu, ele é Jesus de Nazaré. Aham. Então, quem segue ao Cristo é cristão. Que veio Então, do cara aí do veio- Messias, né? Isso, porque entende que ele é ungido, o Filho, sim. o Cristo. Assim como... Cara, tem uma passagem, aquela passagem, eu acho que é Isaías, que pra mim é a coisa mais linda do mundo. Eu consigo. Na verdade, começa lá eu acho que começa em Isaías e termina lá no Novo Testamento, né? Nos Evangelhos. Que diz que Jesus entrou lá na mesquita, entrou lá no templo para fazer a oração e ele lê eu acredito que seja Isaías, posso estar errado. Mas lê lá a passagem do profeta dizendo: e Deus enviará seu filho, o Messias. Ele fecha a Bíblia, eu consigo imaginar, irmão. Ele fecha e fala: isso Está daqui cumprido, né? está cumprido. Joga de canto e sai, meu irmão. Você consegue imaginar uma cena dessa, cara? Se fosse hoje, você vai falar, pô, lacrou, né? Ô, lacrou, fechou. Deu bom. E saiu, cara. Tá feito. Tá feito. Não se discute mais nisso, não. Puta, isso É isso aí, Renato, é isso aí. Cara, pô, que prosa Mas maneira, enfim, irmão. aí eu comecei a fazer o terço bombou, começou a dar muita gente, eu comecei a fazer a agenda pro terço e começou a ficar legal. Ah, E aí uma das primas da minha esposa,
trabalhava no pequeno, sabe o pequeno é Aparecida? Pequeno aprendiz, pequeno trabalhador. Que pega o jovem do contraturno da Sim, escola sim. e dá um O aprendizado. trabalhador é ali na Ponte Alta, salvo engano. Isso, É ali isso, perto da TV Aparecida. Sim. E ela trabalhava lá e ela falou assim, por que você não dá uma palestra lá? Você fala tão bem, os jovens eu acho que vão gostar. E foi aí que surgiu a minha primeira palestra Que legal. em termos de decisão de vida. E dali, Renato, aí Fazendo o boca a boca, ele surgiu ali. Quem dava aula ali saiu falando, aí até que eu fui para umas empresas que confiou, aí você vai se profissionalizando mais, né? Que aí você começa meio amador, aí você vai modificando, vai estudando, e hoje você vai seguindo essa linha aí. Hoje já são mais de 500 palestras. E acho mais de 10 a 15 mil pessoas que eu já tive a honra de falar ao redor do Vale, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. E estamos crescendo ainda, né? Estamos aí. Bacana. O objetivo é voar. Pô, que legal. E fazer isso cada vez mais. Isso é sensacional. Eu estou gostando muito, realmente. Eu agradeço. Os agradeço publicamente aqui por todo esse conhecimento. É recíproco, querido. Vocês sabem que eu estava dizendo aqui para o Thiago, um pouco antes da gente iniciar a gravação, de que o podcast do Change Network, ele foi desenhado com uma premissa, um objetivo, que era trazer uma mentoria por episódio. E, Thiago, muito obrigado, porque essa aqui tá paga, irmão. Essa aqui a gente cumpriu, cara. A mentoria tá aqui e de graça, galera. De graça. Por isso, velho. Você que está assistindo aí, não se inscreveu ainda, se inscreve aqui, compartilha, conversa aqui comigo, coloca nos comentários o que você achou. E, ô Thiago, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou do seu livro. O seu livro, como que eu faço para achar esse livro seu aí? Esse livro, ele não tá em plataforma, porque Não. eu vendo ele em palestras, eu vendo ele muito em palestras. Aliás, eu tô quase com falta dele por conta disso. Então você não subiu ele para venda? Eu não subi porque eu dou uma palestra, o pessoal gosta da palestra, eu vendo muitos livros nas palestras. E vendo pelo meu Instagram também. Tá, e a pessoa pode... vendi mais de 500 assim, e aí pode falar comigo no meu Instagram, lá tem meu WhatsApp, eu entrego, eu mando. Mas eu não subi ele por diversos motivos também, por não ter ainda um aparato profissional total, para que se eu subir eu tenho que dar suporte, eu tenho que ser assimétrico, né? Eu não posso subir e não conseguir fazer. Mas eu vou ficar enjoado com essa palavra, viu? E não dar entrega, né? Então, mas eu vendo assim e graças a Deus tem sido várias pessoas. Tô escrevendo agora meu segundo livro. Que legal. Né? E porque eu adoro escrever, porque eu aprendi a escrever por não conseguir falar, então a gente tem que colocar no papel aquilo que a gente vai aprendendo na vida. Você tirou, então, de uma coisa, não posso dizer defeito, não posso dizer, uma coisa que não era tão boa em você, que era a fala, e deu total atenção e num upgrade mesmo na escrita. Nem imaginava, Renato. A gente não imagina, né, cara? Sim, não imaginava, cara. Sinceramente, quem me conheceu há muito tempo atrás... Tem até amigos do meu irmão mais velho que me chamam até hoje de Gaguinho, que era meu apelido. O Gaguinho dando palestra? Como é que deve ser a palestra do Gaguinho, mano? Não é possível. Como é que ele consegue falar? E assim, eu escuto isso, eu dou risada, eu não levo isso de maneira pejorativa, né? Porque eu sei do meu valor. E cada um sabe do seu valor. Eu não preciso que alguém ateste o meu valor. Absolutamente. Então, ainda mais quem me conheceu há muito tempo atrás, né? Tem acreditado. Você me conheceu uma semana atrás, já vem de novo. Porque a gente tá aí o tempo todo buscando algo de bom, por mais que a gente erre no meio do caminho. Então, Thiago, isso. Você é formado, eu nem te perguntei, qual que é a sua graduação? Eu sou formado pela FATEC aqui em Guaratinguetá. E eu fiz uma especialização, fiz um MBA de palestras. Um MBA de coaching executivo. Para quê? Eu não sou coach. Entendi. Mas para pegar as técnicas empresariais e aplicar nas plataformas. Então, eu gosto de estudar muita coisa. Aqui, então, a gente tem alguns anos aí de estudo, né? Tem. Eu comecei com isso desde... Quando eu comecei firme mesmo foi 2018. Tem 4 anos aí. Um neófito ainda, né, Renato? Engatinhando ainda nisso. Olha aí. Porque a vida é muita coisa, né? Que a gente sabe não é nada. O que a vida te ensinou que esse estudo seu todo aí não te ensinou, irmão? Que não importa da onde você veio, no sentido de que se foi ruim da onde você veio, mas o que te baliza é para onde você quer ir.
Eu conto um pouco dessa história em alguns momentos sobre a minha infância, né? Quando os meus pais não me quiseram. Eu não tenho vergonha de falar sobre isso. E quando eu descobri isso com 10 anos de idade na escola, eu nunca me revoltei relativo a isso. Aliás, fui conhecer meu pai em 2014, meu pai biológico, tenho contato com ele até hoje, mas eu não, mas o amor, ele é um sentimento que tem que ser alimentado Sim. para que ele coexista. Senão ele não existe. Mas uma das ramificações do amor se chama respeito. E o respeito, eu aceito. Eu fiz um podcast com a Juliana e ela mexe muito com esse contexto da hierarquia da família. E o respeito também. E para ela, talvez eu devesse agir de outra maneira, relativo ao meu pai biológico. Ah, E eu respeito também a opinião sim. dela. Mas eu não consigo, diferentemente disso, eu respeito o meu pai biológico, minha mãe biológica, mas eu não consigo amá-los no sentimento de filho, porque desde 3 meses de idade que eu sou criado pelo meu avô. Compactuo disso, cara, porque eu sei que é isso. Eu sei. Você foi criado pelo seu avô, né, Pelo meu Renato? avô e pela minha avó. Então a vida me ensinou muito disso. Não importa o que ela faz com você, mas o que você vai fazer daqui pra frente com isso. Não me vitimizar. Irmão. Isso é a vida que te ensina. Isso é E total, ensina cara. batendo. Eu digo que você tem 2 filhas, eu também Sim. tenho filhos. E a gente quer, quando o nosso filho vai aprender a andar de bicicleta, a gente quer falar para ele, olha, você tem que dar o impulso de tal força, você precisa se equilibrar de tal forma, você precisa ver a questão da gravidade, da velocidade, porque senão você vai cair e não caia e faz assim. Irmão, não adianta nada, cara, porque ele vai ter que ralar o danado do joelho para ele aprender a andar de bicicleta, cara. Então, assim, a vida ensina, e quando ela bate com força. Parafraseando lá o Rock, o que importa não é. Aliás, você pode apanhar da vida, mas o que realmente importa é a força que você tem para levantar e continuar apanhando, cara. Não é bater, é continuar apanhando, porque você tem que apanhar até o final. Aguente. A vida é isso, né? Aliás, as pessoas empreendedoras de sucesso que a gente estuda, todos apanharam demais e apanham até hoje. E eles se fortalecem a cada momento. Vitimiza? Jeito nenhum, irmão. Não... Jeito nenhum. O povo brasileiro é muito vitimista, né? Muito. Mas quando você pensa diferente... Eu de vez em quando eu escuto, né, as pessoas dizendo assim, não, porque uma vez eu até dei uma dura num cliente meu aqui, e depois que eu falei, eu fiquei com medo danado, rapaz, mas ele assim, Perdeu o entendeu. Não, eu não perdi, porque ele entendeu e segurou o cliente, inclusive, porque ele chegou aqui falando assim, não, porque eu tinha uma empresa, só que, pô, sabe como é que é, né? A pandemia chegou e, pô, aí fechou tudo e eu não sabia, pô, não tinha o que fazer, eu quebrei. Eu falei, mas você estava endividado no começo? Não, tava bem, coisa e tal, mas, pô, a pandemia chegou e o governo e... Eu falei assim, pô, para, cara. A quantidade de empresa que sobreviveu aí, o que você fez para você fechar? Ele, pô, não fiz nada. Pois é, o que você fez para você continuar aberto? Então para de culpar a pandemia, para de culpar o governo. Foi um período difícil? Foi. Muita gente hoje está mancando ainda, muita empresa manca ainda, ficou endividada por conta da pandemia. E eu falo o seguinte, a diferença de quem sobrevive, da empresa que sobreviveu à pandemia, da empresa que fechou, foi a reticências, cara. Porque aquela empresa que falou, aquele som acovardado quando a pandemia chegou, bem, a pandemia tá aí, o que eu posso fazer? Fechou. Agora, aquela empresa que colocou uma pergunta, uma interrogação no final, falou assim, a pandemia chegou, o que eu posso fazer? Sobreviver, irmão. Porque deu um jeito, cara. Sem vitimismo. Aqui é sem vitimismo. Sim, Perfeito, isso aí é maravilhoso. Por mais que sejamos seres tendenciosos a nos vitimizar. E é gostoso, né? Porque é uma desculpa. É mais fácil, não é, Renato? Pô, é uma desculpinha. Falar assim, mais fácil. não, colocar a culpa no outro. Olha que gostosinho. É mais fácil. Não é porque você não viu ali o negócio e isso é tão humano que a primeira família humana, Adão e Eva, a história diz da culpa do outro, né? Porque quando Deus desce e pergunta para Adão porque ele tá com vergonha, e já sabendo disso, né? Só queria que ele falasse.
Comeu do fruto? Não comi, mas mas por quê? Ah, porque a Eva mandou. E aí ele perguntou pra Eva. Sensacional, Ele perguntou pra Eva, por que comeu Eva? Ah, porque a serpente mandou. A serpente é o mal, é a influência. Isso Então é assim, né? A Eva mandou. Então, Puta, eu vou ficar enjoado depois desse podcast. Isso aí já tá na história, não tá? tá? O pessoal que me segure. Que isso, cara. Ô, Thiago, me indica um livro aí, uma série, um filme, me indica alguma coisa pra eu fazer aí nas horas vagas, cara. De leitura ou Vou te pra falar, assistir? de leitura, agora eu tô lendo o segundo do Jordan Peterson. Aham. Eu li já o primeiro dele, que são as 12 regras para o caos. Tá. E agora são as 12 regras além da ordem. Jordan Esse Peterson, eu consigo escrever. É, Jordan Peterson. Esse cara é fenomenal. Esses dois livros, eles são fenomenais. Eu tô agora lendo o Segundo. da ordem porque ele fala como enfrentar o caos. E vale pra tudo, pra vida, pra família, pra trabalho, Perfeito. pra tudo. É muito legal. Não, como todo livro, Renato, não são regras enraizadas. São conceitos que, se você entender, você pode seguir ou não. 48 leis do sucesso, o que você quiser. Não quer dizer que você vai viver aquilo ali, mas Sim, claro. isso é conhecimento. Sim, é buscar te dá o que é dele bagagem, ali. né, cara? Te dá bagagem. E aí, depois de falar sobre o caos, ele, durante a pandemia, e esse cara passou por perrengues inacreditáveis. Por isso que eu falo, a resiliência desse cara torna ele a excelência que ele é. Ele não é um cara com vida boa, mas ele é o top. E agora ele fala que o excesso de ordem também faz mal. Olha que interessante, o excesso. Agora ele quer achar o caminho do meio, porque Qual é esse caminho? É difícil, né? é o yin e o yang, né? É o yin e o yang, O caos é e a ordem. Muita ordem te deixa, às vezes, na zona conforto ali. Ah, tá bom, tá com uma ordemzinha aqui. Aí vem a pandemia e Aham. Pá! Bate então com ele força. fala sobre o excesso da ordem. É muito legal. Ele é um cara muito fera. Mas o livro, não sei se você já leu, o livro que foi o que me despontou para essa vida. E sou católico, né? Aham. Mas o livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Falou. Esse Aqui livro, de cara, esse aí, ele é... esse ele livro, quebra ele paradigmas. realmente foi uma bomba na minha cabeça, assim. Olha aqui, você sabe, eu já vou te fazer um convite. Cara, demais. Posso te fazer um convite? Pode. Eu vou criar uma playlist dentro aqui do podcast de Clube do Livro. Legal. E eu já convidei o Fábio Cardoso, ele vai falar sobre o livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Te convido para um retorno breve, não sei quando ainda, mas Sim. muito em breve, para a gente fazer o Clube do Livro com você, com um livro Mais Perto que o Diabo, topa? Nossa, topadaço. Esse livro? Caraca. Irmão, Com certeza. Esse livro... a hora que ele podcast pra fala... 3 horas de gravação, né? E tem uma hora que o diabo, né? Porque, assim, pra quem nunca leu esse livro, primeiramente eu recomendo que leia. De forma secundária, eu já explico pra vocês. É uma conversa que, teoricamente, Napoleon Hill teve com o diabo. Se teve realmente a conversa ou não teve, a gente Ele mesmo fala nunca que, né? vai saber. Ele falou assim, não sei se eu tive. Mas tá ali Mas é escrito. fenomenal, E é tem uma fenomenal. hora... não, tô arrepiado desde a hora que você falou do livro. Tem uma hora que ele fala assim... Ele fala dos conselhos não solicitados. Essa página eu li e reli várias vezes, irmão. E vem de encontro com a metade do podcast aqui que a gente falou sobre a crítica construtiva de quem nada nunca construiu. Assimetria. Da marvada da Assimetria. simetria do Ray Dalio. Esse sensacional, É isso cara. aí. Demorou. Marcado? Marcadaço. Nossa, Show. vai ser bem legal. Me fala uma coisa, irmão. O que... É que tem uma jogadinha aqui, umas últimas perguntas que eu gosto de fazer. pode Você viu que eu tô mandar. fazendo, né? O que você comprou que mudou o jogo? Só que... Não que mudou o jogo, mas que te fez... Te deu alguma coisa de diferente, que fez diferença na sua vida, que realmente mudou alguma coisa, só que não pode passar de R$100. Essa todo mundo para, velho. Então, Renato, eu posso falar que o que eu comprei que não custou R$100 foi o livro, cara. É Foi o isso. primeiro livro que eu li.
Custou R$50 esse livro, ele mudou a Mudou. minha maneira de pensar. Perfeito. Que dica. Que dica. E agora de final, irmão, se você pudesse dar um conselho pra alguém que tá assistindo aqui, pra essa galera toda que tá acompanhando, que tá sendo paciente em escutar esse careca dando risada alta, estourando o som toda hora, falando e escutando, aprendendo com você. Deixa um último conselho pra essa galera aí pra mim, por favor, cara. Meu Faça esse conselho- favor pra mim e pra eles. De maneira assimétrica, na verdade, não é, Renato? Fazendo aquilo que a gente busca fazer todos os dias. É ser grato, cara. Ser grato, eu falo isso várias vezes. Já falei em outros podcasts sobre isso. Não é ser repetitivo, mas é ser verdadeiro. E ser grato não é uma fala solta, é uma atitude diária perante a sua vida, perante até as dificuldades que você vai enfrentar. Seja grato pela sua saúde, pelo que você tem, pelo seu trabalho. Não é o que você quer, mas é o que você tem. Não é o carro que você queria ter, mas é o carro que você possui para andar. Não é o corpo que você deseja, mas é o corpo que você tem. Então busca melhorar. Tudo aquilo que você tem é te dado, ou você conquistou. Então agradeça a isso. Porque as pessoas que não são gratas, elas vão incorrer em 2 erros muito grandes. O primeiro é o erro da comparação. E comparação com é junto, paração é parado. Quem se compara, Renato, fica parado, olhando a outra pessoa evoluir. Ele está junto de alguém, parado, observando a outra pessoa crescer, ao invés de tê-la como uma mentora, como um exemplo, ou como um amigo, como um aconselhador, como algo que você quer seguir também, mas com o seu tempero. Pessoas gratas não se comparam de maneira pejorativa a outras pessoas. E pessoas gratas não reclamam, não resmungam. Você conhece a regra 34 de São Bento? São Benedetto de Nursia, São Bento da Igreja Católica, ele era um monge. E no seu monastério tinham 72 regras, Renato, das quais apenas uma, cara, você não poderia infringir. Uma. Existem regras de trânsito, regras na igreja, regras na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, na sociedade. No mosteiro dele havia 72. E uma, cara, se você infringisse essa regra, você era expulso do monastério. Qual é? É uma regra simples que eu tenho hoje na minha casa, tenho tatuado no meu corpo, que tem 3 palavras. É proibido resmungar. Sensacional. Você pode falar, argumentar, questionar, pode até criticar, mas você não pode sentar a bunda na cadeira, Renato, e resmungar, porque isso não vai mudar a sua vida. Isso não vai mudar o seu problema, isso não vai acabar com a pandemia, isso não vai trazer a vida de alguém de volta para você. Então, seja grato, chore se tiver que chorar, mas acredite que a vida vai continuar de qualquer maneira. Agora, resmungar, cara, não vai solucionar nada. Sensacional. Então a gratidão vai tentar tirar de você a mania de se comparar que nós temos sempre com quem está no patamar acima do nosso. E também o fato de você resmungar e reclamar de tudo que acontece com você, ao invés de tentar buscar uma solução. Sim. E aí você tem que entender que tem coisas que você não vai mudar. E aí, uma oração que eu faço, se eu puder compartilhar Por com favor. todos aqui, eu faço essa oração constantemente, é que Deus me dê sempre o entendimento daquilo que eu não posso mudar. Que Ele me dê o entendimento daquilo que eu posso mudar. E a sabedoria de diferenciar um do outro. Para que eu mude o que eu posso mudar e que eu não mude e aceite aquilo que é imutável na minha vida. Porque somente assim eu vou ter uma paz mental e espírito saudável e vou poder agradecer aquilo que a vida me dá. Porque tem coisa, Renato, que a gente não vai mudar, cara. Perfeito. Tem coisa que eu não vou mudar. Verdades imutáveis, né, cara? Imutáveis na vida. Isso é você ter uma resignação, como diz Cortella, passiva quando eu não puder e ativa quando eu puder. E isso eu me torno uma pessoa mais grata, mais leve, mais serena. Não quer dizer que eu não vou ter meus picos de estresse, porque todos temos. Mas quer dizer que automaticamente a minha mente vai ligar um botão, volta. Volta. Porque a gente sai às vezes, né? Eu acho que sabe. Então, seja grato. A vida é boa demais. Sensacional. Você falou de resmungão, cara. Eu não posso deixar de falar isso.
Você sabe que existem níveis, né, de resmungão. De resmungão? Tem o resmungão profissional, né? Qual que é? Você sabe qual que é o resmungão Não. profissional? Quando alguém chegar do seu lado e começar a resmungar e finalizar a frase falando assim, não, é porque eu tô sendo realista. Esse é o resmungão profissional. Esse é o profissional? Esse é o profissional. Porque ele já se auto-intitula realista e que aquilo realmente não vai mudar e ele tá aceitando que nunca vai mudar. Sensacional. Irmão, Cortella fala que o realismo tem um pé no pessimismo. o Não sou eu, tá? Antes que alguém fale o Thiago é otimista, eu sou otimista. Aham. Mas eu sei quando as coisas também mandam errado, eu aceito isso. Mas Cortella fala assim, todo realista, ele tem um pé no pessimismo. Aí ele fala o que você falou. Eu sou realista. Você é pessimista, na verdade. Tá tentando camuflar o seu pessimismo falando que você é realista. Porque você pode fazer alguma coisa se você quiser. Lógico que pode. Todos Então, temos escolhas, né? temos escolhas. Como o pessoal te acha? Meu Instagram, thiago.tdc, é Tango Delta Charlie, ou Tatu Dado Cachorro, tanto faz, né? Thiago.tdc. E no LinkedIn, Thiago de Carvalho, que são as mídias que eu mais trabalho. Uhum. Instagram e LinkedIn, lá vai ter os meus contatos. Eu converso com todo mundo que vem falar comigo, eu dou atenção pra todo mundo, eu adoro interagir, adoro pessoas, através de pessoas que a gente vive, coexiste e faz o nosso melhor. É isso aí, Renato. Irmão. Obrigado. Eu agradeço, cara. Eu agradeço demais. Eu agradeço. E é isso, pessoal. Aqui, conforme prometido, entregue mais uma mentoria. E você que seguiu até aqui e não se inscreveu, para de preguiça. Coloca aqui no inscrever e se inscreva, ative o sininho, porque toda semana a gente divulga um conteúdo como esse. Compartilha com o pessoal que você acha que pode agregar e comente, porque os seus comentários balizam o trabalho nosso aqui por detrás, a geração desse conteúdo para entregar para vocês, sempre atingindo aquela sua dor. E muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela preferência e até a próxima, pessoal.